Os últimos anos foram muito prósperos para a economia e para o mercado de capitais, mesmo com a pandemia, que inicialmente se temia uma recessão ou até mesmo uma depressão, como alguns economistas cogitavam. Acabou que ela gerou, em última análise, gerou riqueza. Por mais que algumas pessoas tenham enfrentado dificuldades, perdido emprego, empresas, mas por outro lado, de forma macroeconômica, até por causa dos estímulos gerados, a economia de forma geral se saiu bem e nós temos tido anos de crescimento, e eu não estou falando exclusivamente de Estados Unidos ou Brasil, mas como um todo, de forma geral. No entanto, 2026 talvez seja um ano que comece a indicar de uma forma mais clara um eventual final de ciclo. E um ano, logicamente, que, por razões eleitorais, reserva complicações muito maiores. Brasil e Venezuela são muito semelhantes. Eles me falam, Bruno, o ministro do Supremo viajou no avião do banqueiro que faliu com os advogados dele para assistir um jogo de futebol, mas não falaram só de futebol. Historicamente, e não só o Brasil, a imensa maior parte das economias democráticas do mundo só atacam problemas estruturais que são impopulares quando eles se tornam insustentáveis. Está começando mais um Wall Street Cast, eu direto de Nova York, os meus convidados hoje de São Paulo. Seja muito bem-vindo, obrigado pelo carinho, pela audiência. Não deixe de seguir o canal, acionar o sininho. Quem puder deixar seu like é muito bem-vindo. E hoje eu recebo no Wall Street Cast uma das economistas mais respeitadas do Brasil. Ela tem ampla experiência em macroeconomia, políticas públicas e análise do cenário econômico brasileiro. Atuou como economista-chefe da XP Investimentos, foi secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo e hoje trabalha na sua própria operação de consultoria para instituições públicas e privadas. Ela é formada em economia pela USP, onde também fez doutorado, e tem uma carreira marcada por análises técnicas independentes e muito influentes no debate econômico nacional. Seja muito bem-vinda, Zeina Latif. Obrigada pelas palavras generosas. Eu que agradeço por você ter aceitado o convite e estar aqui conosco. E figura típica aqui nos meus bate-papos, meu amigo, parceiro, sócio, Daniel Faria, também de São Paulo. Daniel, acho que eu não preciso detalhadamente apresentar seu currículo, mas economista, mestrado na Europa, muitos anos de Londres, trabalhou anos com o Guedes, e agora, nos últimos anos, ele tem a infelicidade de me aguentar como meu sócio. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado, Bruno. Obrigado. Muito bom bater um papo aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Uma pausa rápida. Como todo mundo sabe, não existe decisão boa sem informação, sem conhecimento. E em finanças isso é especialmente verdadeiro. Há um bom tempo que eu consegui para os meus alunos de mestrado, que eu dou aula aqui em Nova York, uma condição para eles assinarem com desconto um dos melhores portais de serviços e informações financeiras. E agora eles me permitiram começar a compartilhar isso aqui também, com a minha audiência e com os meus seguidores. O Investing.com é hoje um dos maiores portais de informação financeira dos Estados Unidos e do mundo. E eles também estão no Brasil, com redação em português e cobertura local. E um detalhe, é um dos poucos que são absolutamente livres de conflito de interesse. O Investing.com é um terminal financeiro. Ele reúne em tempo real tudo o que está acontecendo nos mercados do mundo inteiro. Ações, moedas, juros, commodities, criptos, indicadores econômicos, tudo num único lugar. Mais do que isso, ele tem inúmeras funcionalidades, análises e dados em nível profissional, só que sem custar os $30 mil que eu pago por ano por apenas uma estação da Bloomberg. São 15% de desconto na assinatura usando o meu código, que eu deixei fixado aqui nos comentários do vídeo e também na descrição. Só um detalhe, para você conseguir essa condição, você tem que entrar pelo computador, pela versão web, porque pelo aplicativo, para assinar o cupom, não funciona.
Mas depois de assinado, aí logicamente você baixa o app e segue tudo normal. O link está fixado aqui nos comentários e na descrição do vídeo. Bons investimentos. Zeina, o ano vai lular ou o que vai acontecer? Você sabe que a gente, como economista, infelizmente, cada vez mais tem tido que discutir questões, por exemplo, da política, né? Como é que você constrói cenário econômico sem avaliar a política? A reviravolta do cenário político foi grande, né? Para você ter uma ideia, teve um momento ali que eu achei que o Lula nem seria candidato, que ele queria muito mais neste ano, né, perdão, neste mandato, recuperar a sua biografia e ponto final. Em linha, inclusive, com o discurso de campanha lá atrás, em 22, quando ele falava que ele não iria para a reeleição. E pela lógica política, eu pensei, bom, faz sentido ele fazer isso, porque o próximo presidente da República vai ter que enfrentar reformas, e o Lula já é um presidente que tem um desgaste, que tem uma elevada taxa de desaprovação, né? Então, enfim, eu achei que fazia mais sentido do ponto de vista da biografia dele não concorrer novamente. E aí, obviamente, os ventos são outros, né? Achava que surgiria um candidato de centro-direita e no final provavelmente vai ser mesmo o Flávio Bolsonaro. O que obviamente alimenta a polarização, né? E é um estímulo para o Lula continuar. Mas só para ter uma ideia, eu estou contando essa história porque realmente assim o Brasil é muito imprevisível na política. Da mesma forma, a gente pode ser que tenha muitas reviravoltas ainda ao longo deste ano, né? De qualquer forma, hoje, sem novos ventos, e essa hipótese é para lá de forte, o Lula é franco favorito, né? Eu não vejo um cenário inflacionário que traga maior preocupação, como foi, por exemplo, para o Bolsonaro, né? A minha avaliação lá atrás, em 22, é que a inflação machucou sim, né, o governo Bolsonaro. Não adianta falar, não, mas tem uma crise externa, o problema da inflação é global, não importa, as pessoas sofreram com a inflação alta aqui, acho que isso pesou bastante, né, na competitividade do Bolsonaro, não vejo isso se repetindo com o Lula. Ao mesmo tempo, o Lula andou contando com cabos eleitorais de peso, como o Trump, né? O Trump acabou sendo um cabo eleitoral, fortaleceu o presidente Lula. E ele se mostrou também, não perdeu a oportunidade de capitalizar em cima disso, se colocando como um líder que está ali nos fóruns globais, que se posiciona, enfim, ele não perdeu essa oportunidade. O Lula é um político experimentado, né? E não se pode minimizar ou subestimar esse elemento. Então, hoje eu diria para você que, com as informações que a gente tem, é um cenário de vitória do Lula, ainda que apertada, porque tem, de fato, uma taxa de rejeição muito elevada. Mas isso é hoje. Política a gente vai ter que analisar cada dia. No Brasil não é nem cada mês, é cada dia, cada hora. A gente não sabe o que vai dar dos desdobramentos do Banco Master. Tem muita política envolvida ali. Como que o Lula vai, como isso vai impactar a campanha? Então tem muita água para correr embaixo da ponte aqui. Agora, Zeina, eu concordo plenamente com tudo que você falou. E um dos pontos que você destacou, embora você não tenha falado com essas palavras, mas assim, em última análise, o que elege é o bolso das pessoas. Se a economia está boa, em geral, o governo se reelege, e de fato foi isso que derrubou o Bolsonaro mais do que tudo, né? Foi o fato da economia não estar conspirando. Agora, eu me surpreendi recentemente vendo a pesquisa do Meio, onde pela primeira vez demonstrou um candidato da direita conseguindo rivalizar com muita igualdade ali com o Lula, porque até então as pesquisas demonstravam o Lula com uma certa vantagem, e eu me surpreendi, mas foi por enquanto o único instituto. E o outro ponto
é que eu não acho que o Flávio. O Flávio, eu acho que, logicamente, eu acho que não tem chance nenhuma de ganhar. Mas eu acho que ele ainda é uma moeda de troca e que vai existir uma composição. Você acha que a família Bolsonaro morre, mas não larga o bastão? Prefere insistir no Flávio do que compor uma chapa vencedora? Ai, olha, essa é uma pergunta mais para os cientistas políticos do que para mim como economista. De qualquer forma, a julgar pelo que, né, procuramos, né, que eu procuro acompanhar, enfim, a impressão que passa é impressão, né? De novo, não tem matemática aqui, não tem uma ciência exata aqui. É que para a família Bolsonaro, o mais importante é manter o nome Bolsonaro vivo do que ganhar a eleição agora. Vejo alguns analistas defendendo essa linha, então não podemos descartar essa possibilidade. A ver como as candidaturas de centro-direita vão se comportar diante disso, como o Centrão vai se comportar, né? E aí numa posição vulnerável por causa do escândalo do Banco Master, algumas figuras ali que podem estar mais vulneráveis. A gente não sabe a extensão ainda dessa crise, mas parece que é profunda, né? Tem muitos tentáculos, né? E sempre com a ideia de, olha, mesmo para aqueles que preferissem outra candidatura, o caminho também não parece muito fácil, né? Mesmo para outras candidaturas. E com o desafio de quem quer que, né, digamos que venha alguma candidatura da centro-direita, desafiando a candidatura ou pondo em xeque, né, a candidatura do Flávio Bolsonaro, o risco disso ser visto pelo eleitorado como uma traição, né? O que a gente aprendeu de algumas eleições, por exemplo, foi um exemplo aqui em São Paulo, né, a candidatura do João Dória, o quanto a mudança de lado do João Dória custou do ponto de vista da visão do eleitor, né? Muitas pesquisas mostrando que havia a seguinte avaliação: o João Dória é um bom governador, mas ele não foi leal ao Jair Bolsonaro, e isso pesou para o eleitor. Isso aí, assim, algumas pesquisas mostraram isso. Então vejam que não é uma equação trivial essa. Mas enfim, a economista dando palpite na política. Por dever de ofício, não tem jeito, né? A gente acaba tendo que... Boa parte hoje, né, dos efeitos econômicos vem das decisões políticas. Daniel, Dilma II tinha uma bomba relógio armada. Quer dizer, Dilma II não, Dilma I, né? E eles estavam ali no Sambarilov e conseguiram contemporizar para chegar na reeleição. Eles conseguiram se perpetuar no poder e depois ficou insustentável e a coisa desandou. A gente sabe que tem uma pequena chance, uma possibilidade da atual bomba relógio ser desarmada. Mas a pergunta esquecendo, né? Porque para ela ser desarmada teria que mudar os personagens, governo e etc. A bomba não detona antes das eleições de jeito nenhum, ou seja, porque isso evitaria a reeleição do Lula, né? A bomba só vai estourar depois que ele tiver mais 4 anos com a gente? Eu acho que esse ano o pessoal vai tentar dar uma maquiada o maior que puder para tentar embolar até o final do ano aí, não ficar muito claro o problema, mas 2027 a gente já tem agendado vários problemas aí econômicos e o grande problema é que, assim, teria que mudar a percepção do mercado, olhar e falar, o cara que entrar lá, se é o Lula ou não, vai montar uma equipe que quer fazer a coisa certa agora porque não dá para fazer mais cagada. Já deu o limite. E o problema é que a gente não tem isso, né? Historicamente, o Lula criou uma história que ele não é o cara que vai... Ele conta com a sorte pra caramba. Assim, ele reza para o mundo exterior ajudar ele, mas... e o mercado sabe que se ele vier, não vai ter mais do mesmo e
ano que vem a gente não vai se aguentar. Mas é difícil também, que nem a própria Zeina falou, o que vem aí dos outros candidatos de centro-direita, a gente não sabe. A gente sabe nomes, mas não sabe propostas, a gente não sabe a filosofia que vem, qual é o time que vem. Então, assim, tudo é muito incerto hoje aqui e o mercado tem apostado em nome. Assim, é realmente isso. Esse cara é... Mas, assim, a gente vai precisar muito de um bom time que vai estar ali no governo para suavizar um problema sério que a gente tem de gasto, um problema para melhorar o fiscal do Brasil, que não vai ser da noite para o dia, tem reformas para serem feitas e isso tudo vai levar tempo. Só que você consegue melhorar isso fazendo com que o mercado confie em você e crie a expectativa que vai ser feita. Só que tem que ter gente boa lá e séria. E aí, com o Lula, eu acho que vai ser difícil passar essa mensagem para os agentes econômicos. Não só do mercado, a economia real também, todo mundo olhando. Eu acho que o problema vai ser esse. Zeina, você tocou num ponto que eu acho importante e sensível. Na minha opinião, o Brasil tem problemas sistêmicos muito sérios. Não sei dizer se é o maior, mas certamente é um dos. É a corrupção que está impregnada, né? E não só isso, hoje ela se mistura até com o crime organizado em todas as esferas do poder. A história do Banco Master teria tudo para virar a nova Lava Jato, mas na minha opinião vai acabar em pizza. Porque a própria maneira que vem sendo conduzido já demonstra, pelo menos para mim, sinais muito ruins, porque, ok, o banco fazia coisas, o banco tomou medidas e um direcionamento errado, ele foi liquidado, até aí, isso é passível de acontecer. Se nós três comprarmos um banco, a gente pode conduzir ele bem ou conduzir mal, conduzir ele com intenções éticas ou não. Agora, a condução do judiciário em relação a isso, na minha opinião, ela é assim, inadmissível, é muito bizarro. Eu aqui, falando com gestores americanos que cobrem Brasil, que é a imensa minoria, mas que inevitavelmente, por eles terem uma conexão comigo, eles gostam de conversar. Eles me falam, Bruno, o ministro do Supremo viajou no avião do banqueiro que faliu com os advogados dele para assistir um jogo de futebol, mas não falaram falaram só de futebol. Eu falo, é o que eu ouço, falaram só de futebol. E aí a investigação é colocada sob sigilo, porque fala que tem a interferência, a menção ou envolvimento de alguém que tem foro, mas não se menciona explicitamente quem é. E aí uma série de outras questões menores, né, de tentativa de acariação e etc., atrapalhadas, mas, por fim, o recolhimento das provas inicialmente, né, queria trazer para o Supremo, depois vai para o Ministério Público, enfim. Mas, por fim, dizendo, não, só podem olhar as provas os agentes da Polícia Federal que eu selecionar. É quase como assim, vamos manter, tem que ir lá os camaradas, os meus amigos, e porque vamos fazer aqui uma contemporanização. É um negócio muito bizarro. Você acha que eu estou exagerando? Como você vê isso? Olha, o que eu vejo da classe jurídica, né, posicionamento, é que realmente não se justifica esse caso ter ido para o Supremo. Isso era um caso de Justiça Federal de primeira instância. Agora, está acontecendo, e obviamente com um desgaste do nosso Supremo, que eu nunca tinha visto uma coisa assim, né? A gente já vinha num processo de deterioração da confiança da sociedade, nessas pesquisas mostrando confiança nas instituições, a posição do Supremo muito ruim, né? E o que parecia que não tinha mais como piorar, piorou. E a classe jurídica muito incomodada com isso, né?
e também incomodada com o avanço do próprio Tribunal de Contas da União, que extrapola as suas atribuições no trato aí dessa questão junto ao Banco Central. É um Tribunal de Contas, não cabe ao Tribunal de Contas fazer esse tipo de vistoria que está sendo proposta. Então, institucionalmente é muito sério isso. Como eu disse, né, muitos tentáculos aí com a classe política que a gente não conhece, na verdade, porque cada dia vem um fato novo, né? Cada dia vem uma história nova. A gente não sabe a dimensão disso, então também fica difícil traçar cenários sobre o que vai acontecer. Agora, tem algo que eu acho muito importante nessa história toda. Hoje a gente vê uma concorrência na imprensa por investigar. Cada hora é um órgão da imprensa trazendo um fato novo. Uma hora é um, outra hora é outro, sem citar nomes aqui, mas a imprensa está fazendo um papel muito importante nesse episódio. Mais uma interrupção rápida. Eu tenho notado que a maior parte das pessoas que assistem os nossos episódios não seguem o canal. Então, você é muito bem-vindo. Se você puder seguir o canal e acionar o sininho, você sempre vai ser avisado dos próximos episódios. Obrigado. Então, eu imagino que esse é um fator. O outro fator é que a Polícia Federal é um órgão, claro, não vou dizer que tem uma coesão absoluta, perdão. Isso não existe, mas é um órgão com muita coesão interna. Então a minha suspeita é que vai ter muita coisa ainda para sair. E, de novo, com um papel importante da imprensa. O desfecho não dá para saber, mas eu acho que isso tudo que está acontecendo dá para a gente tirar boas lições para o país, sabe? Inclusive do Supremo se recolher às suas atribuições, porque é nítido que, a julgar pela avaliação de muitos da classe jurídica, se excedem. E isso acaba afetando a segurança jurídica do país, os investimentos, aí a economia trava, né? A gente deixa, como é que fala? O Brasil faz questão de queimar dinheiro, né? Rasgar dinheiro. A gente podia estar atraindo capital no momento que está todo mundo olhando para o emergente e a gente está fazendo uma bobagem atrás da outra. Esse é o ponto importante. Esse é o ponto importante, porque, por um lado, a gente está blindado de muitas das ondas, né, lá de fora, complicadas, né? O Brasil tem ali uma posição privilegiada, né, nesse contexto internacional. Mas fica aquela dúvida, será que a gente não podia estar atraindo muito mais recursos se a gente tivesse mais segurança jurídica? Com certeza a resposta é sim, poderíamos, só não sei a dimensão, né? Poderíamos ser mais ambiciosos aqui, então a ideia das instituições funcionando no Brasil, a ver como vai ser o desfecho dessa crise. Porque hoje, quando a gente olha, eu fico pensando assim, o eleitor mediano, o cidadão comum, ele olha e fala, qual instituição eu posso confiar, né? Tá difícil. Na verdade, eu vou ser um pouco mais drástico. Eu, olhando de fora, e eu não sei se vocês vão achar que eu estou exagerando, Brasil e Venezuela são muito semelhantes. A Venezuela era um ditador e que controlava exército, executivo, judiciário e legislativo. Ou seja, um pequeno grupo que equivale a menos de 1% da população, mas que controla o país. O Brasil tem uma economia maior, uma iniciativa privada logicamente muito maior, mas isso é um mundo, isso é um Brasil. O outro Brasil é uma democracia aparente, porque de fato se elege o personagem que está lá, mas o sistema é muito semelhante, e essa situação demonstra isso. Quando você comentou, Zeina, sobre a imprensa, na Lava Jato a imprensa também teve a Lava Jato e a Polícia Federal, ambos tiveram uma importância enorme, porque senão acho que não teria nem avançado, né? Só que dessa vez me parece que existe uma
uma estrutura mais unida para tentar contemporizar e impedir o avanço. Eu sei que o foco nosso aqui não é política nem investigação criminal, mas é porque isso acaba afetando a economia, então eu quero demonstrar aqui mais a minha tristeza, né, em relação a isso. Agora, falando do efeito que isso, abstraindo que isso possa virar de fato uma lava-jato, do jeito que as coisas vão, você entende que câmbio é uma janela de oportunidade, ou seja, o real não vai conseguir se manter tão valorizado frente ao dólar por muito tempo? Eu não iria tão longe. Claro que não dá para descartar, né? A gente está falando de um mundo de incertezas aqui. Eu acredito mais num potencial de volatilidades, a depender do como essa crise respinga em players importantes e, portanto, a campanha eleitoral, como que ela vai respingar na campanha eleitoral, mas por este caminho. Hoje, com o que a gente tem na mesa, é difícil ir muito além, porque realmente o grau de incerteza é muito grande, é muito difícil para um trader, né, vamos colocar assim, para o investidor, se posicionar com essa incerteza tão grande. É muito difícil. Então, por exemplo, fazendo a ponte lá atrás a gente estava falando, eu nem digo a Lava Jato, né, porque a Lava Jato ela estava num contexto muito maior de muitos erros muito graves de política econômica do governo Dilma, muito desenho, muito problema na política macro, desenho de política pública, pedaladas, criatividade no orçamento ali, né, para esconder os excessos fiscais, o crédito direcionado, né, bancos públicos, a coisa saindo do controle. Assim, era uma dimensão enorme, e aí um fator era a Lava Jato, que na verdade o impacto econômico foi muito porque foi como puxada a tomada o setor da construção no Brasil, né? Mas voltando ainda antes, porque a gente vai de crise em crise, a crise do mensalão. Na crise do mensalão, era assim, vai cair ministro, não vai cair? Então, por isso, assim, o que eu quero dizer é que a gente não sabe ainda como estão essas pontes, e aí o caminho mais natural seria, no caso das eleições, mas é isso, a gente não tem clareza ainda dessa ponte entre o master e a política. Quem que vai sair vivo, quem que não vai, e qual vai ser a profundidade. Então, repetindo a minha frase, para uma pessoa que está na linha de frente tomando decisão de investimento, se posicionar, fazer uma carteira, uma coisa é você fazer uma carteira com alguns hedges ali para se proteger, mas se você fazer uma carteira, montar uma carteira para um cenário negativo, é complicado, sai caro, olha os juros no Brasil, olha o que está acontecendo lá fora. Então, a tradução disso em recomendação de investimento, ela é muito complexa. Não é um risco claro já. Não é assim, olha, já descobriu que fulano de tal, que vai ter um peso assim na eleição, né? E é um risco que você consegue monitorar. Não, a gente está falando só de hipóteses, né? E também o fluxo está alto, né, para emergente. Esse é o problema. Assim, por mais vai apostar contra, né? O fluxo está vindo menor do que para outros, mas está vindo. Está vindo, E é isso, Agora, é incerteza, Daniel, né? Não temos clareza do porvir, né? Agora, Daniel, pegando o comentário da Zeina, como você... Eu sei que a gente conversa muito sobre isso, mas para quem está assistindo, né? Como você vê para se atingir um equilíbrio em relação a um portfólio? Porque eu acho que, no fundo, a imensa maior parte das pessoas que assistem, elas querem entender o seguinte: onde eu invisto, o que eu faço, o que tem boas perspectivas, onde está o risco, onde eu devo fugir e para onde eu devo correr. Como é que você poderia, resumidamente, ponderar isso? Onde está o equilíbrio? O equilíbrio vai de pessoa para pessoa,
Mas, assim, primeiro, vamos lá, a pessoa quer entender, assim, o que eu mando para fora ou não. Então, o investimento no exterior é um investimento que você vai fazer para diversificação da sua carteira, diversificação de estratégia, aumento de oportunidades e proteção também. E isso você equilibra dado as suas necessidades aonde você mora, que seria aqui. Então, assim, a pessoa, né, não é todo mundo que consegue, por exemplo, eu posso ter toda a minha vida em moeda forte e eu não preciso de dinheiro no Brasil. Não, a pessoa precisa de dinheiro aqui no Brasil para uma série de coisas. Então, assim, eu acho bom a pessoa primeiro avaliar o quanto ela precisa se equilibrar nos dois mundos. Depois, para você chegar no equilíbrio, é mais você ver o apetite de risco que você quer correr, que você aguenta correr. Então, assim, o Brasil é um país emergente, a gente tem uma série de problemas que a gente está citando aqui, e a gente tem um juros muito alto. Correr um risco no Brasil não é para todo mundo. Você tem possibilidade de ter uma alocação mais tranquila no Brasil, sim, e ter um retorno interessante. Agora, tem pessoas que aceitam esse risco aqui no Brasil sabendo que a volatilidade é muito alta. No exterior, hoje você tem algumas taxas que são interessantes de se ficar lá, de alocar, mas você tem que aceitar um certo nível de risco um pouquinho maior para você conseguir ter um resultado um pouco melhor do que o trivial. Então, assim, para você chegar no equilíbrio de carteira, é mais ou menos isso, é fazer esse dever de casa do quanto você precisa doméstico e internacional e depois você internacionalizar o quanto de risco você aguenta, ou seja, quanto você aguenta ver sua carteira balançar. Essa é a questão que todas as pessoas têm que fazer em dever de casa. Zeina, como está a sua atuação na consultoria? Você um trabalho mais macroeconômico, estratégico, ou até que ponto você entra nessas questões de portfólio, distribuição, estratégia de investimento puro? Não, eu não faço recomendação de investimento, teria até que ser certificada para isso, né? Então é muito mais análises macro, micro, dependendo, né? Ajustando ali para os setores, mas não recomendação de investimento. Então, mas aí a sua consultoria é muito mais, então, macroeconômica, estratégica para instituições. Também é. A gente entra também em impactos setoriais, microeconômicos, né? Projetos microeconômicos. Daniel, e aí, dado essa visão, você acredita que o juros brasileiro vai conseguir ser reduzido ou não, dado esse contexto? Olha, eu acho que vão reduzir os juros de qualquer dos jeitos, é isso que eu acho que vai acontecer. Mas eu acho que, assim, no curto prazo, a gente está tendo uma janela inflacionária mais tranquila, que nem a Zeina falou, não vai ter esse problema agora esse ano, e isso deve abrir um espaço aí para o Banco Central, se ele quiser começar a reduzir os juros. Que magnitude? Eu não sei. Mas a gente tem um problema aqui no Brasil, que, assim, se você pegar historicamente o que aconteceu nos últimos 10, 20 anos, o salário subiu muito mais do que a produtividade, mas muito mais mesmo. Então, assim, só isso já é um gap gigante para você ter juro alto, porque isso bate na inflação direta. E um outro problema que você tem é que a gente ainda tem muita coisa ali, programas indexados no salário. Então, assim, quando você aumenta o salário, você aumenta o programa e você ainda tem o aumento de beneficiários desse programa. Então, assim, você tem uma pressão aqui no Brasil que é complicada. E o político que entrar, eu não sei se ele quer mexer nisso. Assim, eu não sei se ele vai ter força para mexer nesse tipo de coisa. Então, assim, a gente pode baixar os juros, mas eu não vejo um espaço para baixar os juros forte no Brasil, não. Vai dar uma aliviada, mas nada demais. O que seria um juros mais baixo, tolerável? 10, 11? Eu acho que se baixar esse ano, abaixando esse ano,
Se o juro chegar a 13, eu já acho que vai ser demais assim, para o Brasil. Mas pode baixar mais, mas eu não acho que vai ter muito espaço. Né? Você concorda, Zeina? Qual a sua visão em relação à política de juros nacional? Quando a gente fala na política monetária, tem algumas questões aqui. Primeiro qual que é a taxa de juros neutra? E, portanto, qual o espaço para a gente ter, de fato, um relaxamento monetário? Que não é uma discussão de quando vai cortar os juros, mas é muito mais do ponto final de um processo de relaxamento monetário. Bom, o Banco Central estima em 5% real essa tal taxa de juros neutra, taxa de juros estrutural, que é o mínimo que o país precisa ter para a inflação ficar estável na meta. Pode ser mais, pode ser menos, mas é bastante coisa. Né? Então, se a gente for pensar taxa de juros neutra, por exemplo, no vizinho Chile, deve estar 1%, alguma coisa assim, só para dar uma noção de magnitude dessas coisas. A razão desse juros neutro alto é principalmente a questão fiscal, né? A questão fiscal exigindo taxas de juros mais elevadas. Então, isso significa que este governo, e certamente um próximo governo, se quiser voltar a ter taxa de juros civilizada, vai ter que permitir a construção de um regime fiscal estabilizante, ou seja, um regime fiscal que passe para os agentes econômicos essa noção de que, olha, existe um compromisso com as contas públicas e lá na frente a gente vai conseguir conter o crescimento da dívida, vamos fazer reformas. Quer dizer, a ideia de um regime fiscal estabilizante não é só pelos números no dia a dia da política fiscal, quanto foi o déficit, quanto que é a dívida, mas é mais do que isso, é mostrar o compromisso com a disciplina fiscal no longo prazo. Se conseguir fazer isso, a gente consegue reduzir aos poucos a taxa de juros neutra e, obviamente, abre espaço para mais corte de juros do Banco Central lá na frente. Se a gente for pensar, a gente viveu isso, por exemplo, no passado recente, no governo Temer. O governo Temer chegou, deixou claro o seu foco na agenda fiscal e a gente viu taxa de juros neutra cair, taxa de juros cair. E na passagem do governo Temer para o Bolsonaro, é verdade que a Fed Fund era outra, mas a gente estava falando de uma Selic de 6%. Então essa é uma discussão. Agora, o fato de o ponto final de corte, que não seria esse ano, é claro, né, uma coisa mais estendida, ser elevado, não significa que não exista já espaço para cortar juros agora. Eu pessoalmente acho que existe. Agora, é isso. Um corte muito cauteloso, né? Não convém fazer guidance, fazer direcionamento assim muito claro, muito firme do que pretende fazer, porque o ambiente está muito fluido ainda. Tem eleição, tem Trump, tem Fed, tem tudo, né? Tem muitos elementos aqui que geram incertezas. Então, eu acho até que pode ser um pouco mais baixo que os 13% que o Daniel falou, mas é isso, a gente não está falando que, olha, vai poder cortar juros e a gente vai ter taxa de juros de um dígito brevemente. Infelizmente, não vai dar. Agora, é claro que se tivermos uma surpresa positiva num próximo governo que venha, qualquer que seja, com um compromisso de arrumação das contas públicas, como a gente viu já, como eu citei no exemplo do governo Temer, podemos ter surpresas positivas aqui, né? Mas hoje esses elementos hoje não estão na mesa. E aqui também, reforçando um ponto que o Daniel falou, a gente não sabe nem a agenda da direita, porque fica discutindo assuntos que não são a economia. Exatamente. A gente tem esse problema, a economia não é discutida. Não é discutida, tá no banco de trás, banco do passageiro. Eu ainda acho, assim, a minha opinião, só citando aqui, eu acho que uma das formas de você criar uma responsabilidade fiscal é você abrir a economia para o fluxo de capitais e deixar e criar isso como uma trava para ter um compromisso aí sério de políticas sérias públicas, porque senão o capital não vem para cá e o custo vai ser maior.
E tem um ponto que é importante, eu acho, que, de novo, a gente não está. Essa discussão está nos gabinetes dos técnicos em Brasília, está na cabeça dos economistas. A governança, né, do gasto público, das políticas públicas no Brasil é um desastre. Então, a gente precisa reforçar essa governança. Não dá para políticas públicas serem criadas, expandidas pelo Judiciário, pelo Congresso, pelo governo, com essa, da forma que a gente está. Né? A gente rasga a lei de responsabilidade fiscal todo dia nesse país. Aliás, o atual governo já começou rasgando, o Congresso rasgou a lei de responsabilidade fiscal com aquela PEC da transição. O próprio Congresso, você fala, não, é o Lula, não, o Congresso topou. Na hora que é para gastar, todo mundo vota unido. Né? Então, realmente a governança está ruim. Daí o Tribunal de Contas fica assim, gente, não pode rasgar a lei de responsabilidade. A instituição fiscal independente, 2 órgãos ligados ao Senado, olha, não pode. Nada acontece. Ficam falando sozinhos. Então a governança nossa está muito ruim. Não dá para continuar assim. Aí o Supremo, daí o Judiciário amplia programa política pública, nada acontece. O Congresso também, nada acontece. Então tá difícil, né? Tá meio descontrolado. Então, mas aí com isso, Zeina, basicamente, assim, a interpretação vai acabar mal essa história, inevitavelmente. Mesmo que troque o governo, a não ser que troque o governo e se mude consistentemente essa política, vai acabar muito mal. O Lula se reelegendo e a condução continuando a mesma, é inevitável o trem sair do trilho. Olha, tem 2 ponderações aqui. Num cenário em que o Lula é reeleito, ele vai precisar rever a política fiscal. E não vai ter lua de mel. Não vai ter. Essa é a primeira coisa. Acho que uma noção disso eles devem ter pela própria experiência da Dilma. Algumas lições eu acho que foram aprendidas. A outra coisa é que, havendo alternância de poder, não dá para a gente esperar também milagres. Achar que vai virar a chave, que presidente é esse que vai ser, que vai conseguir negociar com o Congresso, por exemplo, redução de emendas parlamentares. Né? Então, o que eu quero dizer é que vai ser muito importante, em qualquer caso, mostrar que existe um compromisso e uma vontade política para isso, pelo menos. Não vai mudar rapidamente esse cenário, mas tem que mostrar que tem um caminho, né? Qualquer que seja. E aí, nessa ideia de, olha, esse negócio não dá certo, a gente já sabe, é juros altos a perder de vista. E é só, assim, juros altos, por um tempo você empurra com a barriga, até que tem uma hora que vem uma crise, né? Então, acho que a política nossa, né, ela precisa se antecipar a isso. Será que, de novo, a gente vai ter que ter uma crise severa para discutir reforma estrutural? Né? Vai ser um fracasso fenomenal. Né? Olha, eu não digo que é certeza que isso vai acontecer, porque existe muito incômodo. A gente está falando hoje de uma sociedade mais exigente. Como é que a gente vai lidar com a questão da segurança? Como é que a gente vai lidar com a questão de melhorar a educação? Enfim, se não tiver um mínimo de grau de liberdade no orçamento, a sociedade está mais exigente. Né? Então, me deixa ser um pouquinho confiante, vai, Bruno, só um pouquinho. Você está nos Estados Unidos, eu estou no Brasil, me deixa ser um pouco mais confiante. Confiança de que a gente vai conseguir encontrar caminhos antes de uma crise severa. Eu estou falando crise severa.
A minha esperança é isso. Quando eu vejo, por exemplo, a gente começa a ver movimentações agora pegando a coisa da política, um esforço do Flávio Bolsonaro de sinalizar que ele vai fazer um bom time econômico. Isso está rolando, né? Nas conversas na Faria Lima e tal. O próprio presidente Lula, não que ele tenha falado, mas está explícito, não vai, no caso de reeleição, o ministro dele muito provavelmente não é o Haddad. Né? Não, o Haddad já provavelmente. Ele vai sair agora. E não volta, na minha visão. Sai agora e não volta. Então foi uma forma elegante de sinalizar que vai ter troca de ministro. Se a política fiscal tivesse sendo um sucesso, eu não acho que o Lula ia fazer esse movimento. Né? Você fala, não, mas ele quer que o Haddad seja candidato. Não sei, se fosse um sucesso a política fiscal, eu não acho que esse seria o cenário mais provável. Né? Eu não acho que esse seria o desenrolar dessa história toda. O Haddad, assim, eu não vou fazer julgamentos aqui profundos, mas é nítido a corrosão da credibilidade dele. Né? É nítido. Né? É verdade que tem aquele livro, né, do Thomas Trauman, do pior emprego do mundo, que é de ministro da Fazenda. A vida também não foi fácil para o Paulo Guedes. Quantas vezes o Paulo Guedes ficou falando sozinho, vamos dizer assim, isolado. Não é uma vida fácil. Então, por isso que eu não quero exagerar aqui no argumento. Mas é isso, o Haddad não conseguiu entregar um regime fiscal estabilizante como foi prometido. Não conseguiu. E a gente está com Selic de 15%. Mas eu acho que não é nem por ele, né? O próprio sistema, a estrutura do governo atual, ou seja, que extrapola o entendimento ali, Haddad, se envolve as coalizões, o próprio PT, ele não conseguiu pôr em prática. Agora, deixa eu explicar melhor por que eu falei certeza. Porque, historicamente, e não só o Brasil, a imensa maior parte das economias democráticas do mundo, não vou dizer todas, mas a imensa maior parte, elas só atacam problemas estruturais que são impopulares quando eles se tornam insustentáveis. Então, a gente tem como exemplo vários players, mas vamos usar ainda só o Brasil. Tirando algumas poucas conquistas do FHC, que ainda assim surfava de enorme credibilidade e do trauma que tinha sido a inflação, e conseguiu algumas poucas coisas, ele também teve dificuldade em conseguir muitas outras. E essas poucas outras, elas aconteceram sempre logo pós algum problema muito significativo. Então, para a gente não retroceder 10 anos, 15 anos para trás, que talvez as pessoas não se lembrem, quando a gente fala do Michel Temer, que foi muito bem sucedido, o que aconteceu? O país estava destroçado. À beira do abismo. Aquilo permitiu a ele, à beira do abismo. É só aí que parece que as pessoas, transformando o Brasil nas pessoas, né? É só aí que as pessoas se mexem. E saindo um pouco do Brasil, a Argentina estava calamitosa, e num nível muito pior que o Brasil, e foi só assim que entrou um Milei, que eu não estou aqui para dizer bom, ruim, eu só estou dizendo, ele tinha uma agenda clara dizendo, vou mudar. Sim. E que, inicialmente, muito contestado, muito combatido, lidou com as coisas que são normais, protestos, etc., mas que, para a infelicidade da oposição e de muitos que diziam que ele não iria conseguir ficar no poder nem um ano, e muito menos terminar o mandato, tirando também alguns tropeços dele ali, algumas besteiras que aconteceram em termos de exposição de imagem, os números estão reagindo. Então, existe um entendimento quase que... eu estudei economia aqui, não no Brasil, então eu sempre noto que às vezes tem algumas diferenças, não na teoria, mas no quanto talvez eu tenha estudado mais a ciência social e menos técnica. Não, mas esse ponto... Então, perdão.
Pode falar, por Não, favor. esse ponto que você falou, que são as grandes crises que fazem reforma, eu não discordo não, viu? Eu concordo. Foi bom que você colocou, porque eu também eu tenho oportunidade aqui de explicar um pouco mais esse meu raciocínio, o comentário que eu fiz. Eu acho que o país mostra que vai ganhando musculatura e maturidade na hora que não precisa uma coisa é ter momentos difíceis, crise entre aspas, assim, né, momentos difíceis, pessoas na rua, enfim. A outra coisa é a gente ter realmente um colapso como foi o governo Dilma. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte: faz parte do amadurecimento do país não deixar chegar a situações limites nessa, até porque gera crise política também. Se a gente for pensar bem, nos últimos anos no país, olhando um pouco o copo mais cheio, a gente está falando de 3 presidentes de perfis muito diferentes. Eu estou me referindo a Temer, a Bolsonaro e a Lula. Perdemos muitas oportunidades, acho que o governo Lula perdeu muitas oportunidades e Bolsonaro também, né? Por exemplo, poderia ter feito a reforma tributária lá em 19. Mas enfim, mas o fato é que os 3, um começa a reforma, outro termina. O Temer deu uma arrumada na casa e iniciou a discussão de reforma da Previdência. Infelizmente, a crise política impediu a aprovação. Pois é, o Bolsonaro deu continuidade. Uma interrupção rápida. Se você está curtindo essa conversa, eu agradeceria muito se você pudesse deixar o seu like. Muito obrigado. Então, o que aconteceu é que a gente está falando de continuidade de reformas, ainda que aquém do que a gente precisaria, ainda que muitas vezes saindo tortas, mas existe uma certa continuidade. Então, por exemplo, na reforma da Previdência, que foi aprovada no governo Bolsonaro, o Bolsonaro nem tinha não tinha grandes amores pela reforma da Previdência. Foi algo que o Rogério Marinho, atual senador, foi lá e segurou aquele negócio. Por que eu estou falando isso? A gente não estava numa crise aberta ali, mas houve a percepção de oportunidade de tocar aquela agenda. O Congresso contribuiu e muito. Foi um trabalho ali, né, que foi importante. E a gente não estava numa crise aberta, não havia essa percepção, né? Nós, economistas, sabíamos que as contas eram insustentáveis, claro, mas não que a sociedade estivesse dando conta disso. O fato é que se construiu esse movimento. Então, o que eu quero dizer é que eu ainda acredito na possibilidade de evitarmos uma grande crise e conseguirmos avançar em alguns temas, né? E um ponto, essa provocação eu preciso fazer. A grande crise do Brasil, a grande recessão de meados de 14 e 16, foi fruto de muitos erros de política econômica e de uma incompetência do ponto de vista da política muito grande, e era uma não política que estava lá. Eu não acredito em saída fora da política. A Dilma era a não política que era contra a política. A gente pode se queixar dos políticos no Brasil, acho que temos direito de nos queixarmos, mas para sentar naquela cadeira de presidente, você tem que ter capacidade de dialogar. Você tem que ter capacidade de construir um caminho comum, mesmo com pessoas que você olha e fala, olha, gostando ou não do Congresso, são pessoas que foram eleitas. E os acordos políticos precisam ser honrados, gostando ou não. Então, o que eu quero dizer é que quando eu vejo 3 presidentes tão diferentes e as reformas foram avançando, tem coisa que o Lula aprovou que foi iniciada no governo anterior. Infelizmente, tem coisa que acabou tendo retrocesso, né? Mas, enfim. Então, eu tendo a acreditar que tem uma continuidade. A preocupação, e aí sim, é o quão medíocre vai ser. Se a gente vai conseguir ser um pouquinho melhor ou não. Né? Se a gente vai conseguir ter uma agenda um pouco mais ambiciosa.
aqui eu fico muito preocupada, porque hoje eu não vejo esses elementos. E aí volta o nosso ponto, meu e do Daniel, que a gente não vê nem o atual presidente, o atual governo plantando reformas para o futuro. Olha, vamos fazer mais uma previdência. Olha, tem uma administrativa aqui que precisa avançar. A gente não vê essas sementes sendo plantadas e tampouco vemos do lado da oposição, por hora, né, alguma sinalização. Claro que eu não sou ingênuo a ponto de achar que numa campanha eleitoral as pessoas vão, né, fazer promessas polêmicas. Mas aqui até vale a pena, já que você falou do Milei, o Milei fez isso, né? O Milei fez isso. Olha, vai doer, viu? Vou fazer umas reformas aqui, vai passar a motosserra aqui, sinto muito, vai doer, mas a gente precisa fazer isso. Então, tudo bem, a gente não é Argentina, mas acho que um mínimo de discussão seria muito salutar se a gente tivesse. Senão, qualquer um que sentar naquela cadeira, a gente sabe, primeiro ano de governo não se desperdiça, é a hora de fazer reforma pesada, né? Agora, hoje esses elementos eu não tenho. Hoje eu falo para você que vai ser medíocre porque eu não vejo nada acontecendo agora. Enfim, vamos aguardar, né? O que vai ser o desenrolar dessa história toda. Justamente os elementos que você trouxe é justamente os que me fazem ter a certeza de que não tem jeito, vai para arrumar vai ter que piorar. É possível. Porque você não falou com essas palavras, mas não está sendo... Porque um ponto interessante que você disse assim, não aprendemos que o suficiente para não esperar a coisa ficar tão ruim para tomar ações. E aí, na hora que você estava falando, eu estava pensando, mas já não está ruim o suficiente para as medidas já serem tomadas? Ainda não. Algumas medidas tomadas, né? Infelizmente não, porque tem uma... Ainda não? Ainda não, porque essa questão do fiscal está muito na cabeça de nós, economistas. A sociedade ela quer ver um Estado que funciona bem, mas não existe ainda muita clareza sobre como o Estado brasileiro... eu vou reformular a frase. De como, para que o Estado brasileiro cumpra melhor as suas funções... e para que a gente tenha um ambiente macroeconômico também mais saudável, acho que a ponte com a contenção de gastos, a melhor gestão, essa ponte eu acho que ela não é suficientemente clara para a sociedade. Não é suficientemente clara. Que olha assim, como é que o Estado vai dar conta da sua função primordial, que é cuidar das pessoas, né, da saúde, educação, enfim, segurança, do quanto para isso a gente precisa de reformas fiscais. Talvez isso não esteja claro. Agora tem um ponto que também ali na linha de tentar pôr um pouquinho de copo mais cheio e menos vazio, nós como sociedade a gente topou, eu digo topou assim, não quer dizer que a gente gostou, mas não teve protesto na rua por causa da reforma da Previdência. Não teve protesto na rua por causa das reformas trabalhistas do Temer. Não teve. A gente está vendo, por exemplo, uma crise na França que a gente no Brasil não vê. Então, o que eu estou querendo dizer é que, bem comunicado com a sociedade, claro, vai ter crítica nas redes sociais, vai ter fora isso, fora aquilo. Isso é natural que tenha, mas não foi a ponto de bloquear essas agendas. Eu gosto de contar, eu estou me alongando aqui, mas eu gosto de lembrar a história do racionamento de energia do governo Fernando Henrique. Fernando Henrique foi muito transparente. Olha que tem esse problema, a gente vai ter que fazer racionamento, tal. O que aconteceu no dia seguinte? As pessoas aderiram. Desligou o freezer, quem tinha freezer desligou o freezer, trocou a lâmpada para a lâmpada mais econômica, as donas de casa escolhiam o horário certo para acumular bastante roupa, para passar ferro num horário só, fora do horário de pico. Enfim, eu estou dando exemplos assim, comezinhos, mas só para dizer que a sociedade aderiu e a gente conseguiu superar aquele momento difícil da crise. Então, assim, eu gostaria de ver muito, né,
políticos que tivessem esse espírito de dialogar com a sociedade, de colocar essas questões e não infantilizar a sociedade. Essa ponte ela é muito importante, vamos ver, né? Então, mas Lula e Flávio Bolsonaro não hoje serão eu não vejo pessoas. Esses elementos, hoje eu não vejo. Agora, a provocação. Você começou respondendo dizendo não está tão ruim. Então, como é que vocês explicam como é que, para a percepção das pessoas, o Brasil está pior em todos os aspectos? Ele está mais violento, a vida está mais cara, o poder de compra logicamente diminuiu em função da inflação, mas a correção não vem. Existe uma desconexão entre taxas de desemprego baixas e etc., e a percepção das pessoas de que as coisas estão ruins, de que a economia não anda, de que a vida está muito pior. Como vocês explicariam isso? Zeina, se você quiser começar, por favor. Olha, tem um ponto que é essencial aqui, eu acho ótimo. A sociedade está mais exigente. Isso é espetacular. A gente aprendeu isso nos protestos de 2013, que a sociedade quer um Estado que funcione melhor. E o Bolsonaro foi um cara que entendeu isso. Foi um político que entendeu esse anseio da sociedade, para mais liberdade para empreender, um Estado que funciona melhor. Isso acabou se perdendo, mas está aí esse sentimento, né? Quando a gente vê a eleição da Prefeitura de São Paulo, o crescimento do Pablo Marçal, era muito esse sentimento, né? As pessoas estão mais exigentes. E a outra coisa é que, de fato, alguns indicadores pioraram mesmo, no passado recente, não em relação lá atrás. A pessoa que tem o seu celular roubado, ela não está nada feliz com isso. Mas a taxa de homicídio caiu, tá bom, mas eu quero meu celular, né? Então, enfim, a sociedade, além dela estar mais exigente, os focos de atenção vão mudando ao longo do tempo, né? E aí, cabe a concorrência na política, por isso que a concorrência na política é importante, porque vão surgindo nomes que vão entendendo esses novos anseios da sociedade, né? Então, enfim, esse é um lado positivo nessa história toda. E a sociedade não topa a inflação, por exemplo. Não, nem pense, aumenta a inflação, a popularidade do presidente cai. Mas você fala, não, mas está próximo da meta. Não. A inflação de alimentos, por exemplo, é um fator que provavelmente está ajudando agora o Lula. A inflação de alimentos fechou ano passado abaixo de 2%. A alimentação em casa. Esse é um fator que ajuda. Então, assim, o meu ponto é esse. Acho muito bom uma sociedade mais exigente. Daniel, que é sua visão, por que a vida está tão miserável? O sentimento das pessoas na rua está pior, porque, assim, uma coisa que eu sempre falava, uma crise no Brasil é um pouco diferente de uma crise na Europa, porque como a gente é um país pobre, a violência acaba explodindo. Então, assim, você sempre tem um ambiente mais inóspito, né? Assim, mais complicado aqui para a sociedade no geral. Mas em termos econômicos, você consegue barrigar isso durante um tempo ainda, em termos de fiscal. Depende do fluxo que você tem para cá para você conseguir ir rolando isso. Então, assim, uma coisa que a gente conversou há pouco tempo atrás é essa questão, assim, o Brasil vai conseguir financiar a dívida daqui para frente? Como é que vai ser? Vai ter, quem é que vem fazer investimento aqui? É o capital árabe? É o chinês? A gente vai depender disso? Ou a gente vai se abrir para outros tipos de capital? Então, assim, com algum fluxo para emergente, o Brasil consegue passar um tempo, a população ela vai sentir pior? Vai, ela está mais exigente, que nem a Zeina falou, concordo, mas o pessoal consegue segurar. Até que chega uma certa hora que ninguém no mundo aguenta pedalar tanto. Então, assim, o problema é a vontade política que a gente precisa de ter pessoas ali que consigam dialogar com as necessidades da população
com a necessidade de reformas e do lado econômico. Assim, a gente precisa que o político queira que o país se enriqueça, porque aí você vai resolver problemas do país. Assim, se o país enriquecer, realmente a população melhora, muita coisa consegue se fazer. Agora, a gente não tem esse foco. O foco lá em Brasília é meio que cada um salve-se quem puder. Eu vou fazer a campanha porque puxa a sardinha para o meu lado. Então, assim, esse é o drama que a gente tem. Enquanto tiver grana, você aguenta a barrigada. Depois, quando o dinheiro secar, aí é aquilo que a gente já conhece. Entendeu? Eu acho que é meio que uma reza. A gente está na fase da reza. Maravilha. Zeina, queria passar para você fazer suas considerações finais e agradecer muito você ter batido esse papo com a gente. Bom, eu que agradeço a oportunidade. Olha, pessoal, eu acho assim, a discussão sobre Brasil, é chato usar essa palavra, mas assim, não dá para ser muito otimista? Não. Mas tem limites para o pessimismo, hein? Eu acho que a gente não pode também subestimar alguns aprendizados. De verdade, eu vejo um país que vai amadurecendo e acho muito positivo esse aumento da concorrência na política, né? Passando aqui mais uma vez para te encorajar a visitar o investing.com e usar o meu cupom com 15% de desconto. Então, eu vejo uma perspectiva assim que a gente pode ficar decepcionado, puxa, é um cenário muito medíocre à luz das nossas possibilidades, é verdade, mas acho que tem muita oportunidade para boas surpresas também. A gente tem visto, por exemplo, só para dar um exemplo, o dinamismo que tem sido a área de concessões de infraestrutura, por exemplo. Ministério do Transportes, que aliás é um destaque positivo no governo atual. Então, assim, tem espaço para boas surpresas também, né? A tendência nossa é sempre ser muito pessimista, porque afinal, né, a gente vê um país que perde muitas oportunidades. Mas cuidado para também não fechar os olhos para ver oportunidades, né, que podem ainda trazer surpresas positivas. A gente, nos últimos anos, teve surpresas com o crescimento econômico exatamente por causa das reformas que foram feitas. Então, está mais para copo meio cheio, copo meio vazio do que um cenário de uma crise contratada, né? Essa é a minha ponderação final. Você, Daniel. Eu tento achar um lado positivo aqui para o Brasil, porque eu torço realmente para que as coisas melhorem. Concordo com a Zeina que tem oportunidade, o Brasil tem muita oportunidade e potencial. Fico triste porque às vezes eu vejo que as pessoas, quem poderia estar lá fazendo isso acontecer, não faz. E a gente vai perdendo tempo e vai ficando cada vez mais difícil. Mas a gente está aí, mais um ano eleitoral, com mais uma possibilidade dessa pela frente, e agora vamos ver o que vem aí, quais são os times que vêm e com o que eles vêm de propostas para a gente ver se dá uma virada aí daqui para frente e torcer para esse copo encher mais do que ficar mais para o lado vazio. Um pouquinho. Isso mesmo. Então, maravilha. Zeina, muitíssimo obrigado, que tenha sido uma primeira conexão de muitas outras que a gente possa fazer. Desejo sucesso e quando eu estiver em São Paulo, vou tomar a liberdade de te convidar para a gente tomar um café. Bora. E quando você estiver em Nova York, também não deixe de me procurar. Claro, obrigada. Foi uma maravilha essa conversa. Obrigada. E muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Não deixe de dar o seu like, seguir o canal, acionar o sininho. Para quem quiser me acompanhar nas outras redes sociais, sempre @BrunoCorano. Eu sou muito ativo no Instagram. Vou deixar aqui a recomendação de outros 2 episódios relacionados à questão financeira. Um deles é, na verdade, uma live que eu fiz
onde eu explico por que o dólar vai chegar a R$10, eu imagino que seja do seu interesse. Nos reconectamos a semana que vem, vamos juntos, vamos em frente. Se lembre que nada na vida é por acaso, e pela atenção, muito obrigado.